Bom, a gente está aqui hoje conversando com você que está do outro lado da telinha e toda quinta-feira você já sabe. Nós temos o nosso momento Saúde e Fé. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante. Vamos falar sobre as vacinas, padre. É isso mesmo, eu tenho muitas perguntas, viu, Bianca? E a gente, para conversar sobre esse assunto, vai receber com muito carinho aqui o Dr. Luiz Gustavo, que vai sanar as nossas dúvidas e ajudar a gente a entender melhor sobre a vacinação. Então, vamos recebê-lo aqui também. Obrigada, doutor, pela presença aqui conosco. Bom dia. Bom dia, obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado. Pode sentar, fique à vontade aí, porque a gente gosta de falar sobre vários assuntos aqui no Momento Saúde e Fé, e em especial trazer a importância das vacinas, porque é um assunto que está recorrente no momento e muita gente ainda não entendeu. É muito importante se vacinar, né, doutor? É muito importante, né? A vacina, ela traz uma proteção tanto para a gente que se vacina, quanto para os outros, né? Então, a ideia da vacinação é que a gente gere uma proteção de rebanho, que eles falam, né? Então, eu me protejo e diminuo o risco de transmissão do vírus na comunidade. Então, isso vai proteger todo mundo, né? Nem todos podem ser vacinados. Tem gente que tem reação mais grave à vacina, tem alguns tipos de vacinas que não podem ser feitos, em alguns pacientes que têm alguma patologia. E se a gente está todo vacinado, a gente acaba protegendo essa outra pessoa também. É interessante isso que o senhor falou, porque assim, a gente quando se vacina, a gente não impede que a doença, que o vírus circule. A gente impede que ele circule com grande força. É por aí? É por aí. A ideia é, eu vou diminuir. Muitas das vezes eu não vou ter sintomas, né? Eu vou me proteger realmente contra aquele vírus, porque meu sistema imunológico ele vai identificar e vai destruir esse vírus antes dele causar qualquer problema. Mas a ideia principal é que a gente reduza o efeito da doença na gente, então vamos ter menos sintomas e menos mortalidade, né? E daí a gente acaba se protegendo e diminui a circulação viral, né? Ele fica mais fraco, vamos dizer. Fica mais assim. fraco, isso. A gente está aí nessa campanha de vacinação contra a gripe e eu gostaria de perguntar para o senhor sobre essa necessidade de anualmente a gente se vacinar. A gente sabe que o vírus, me corrija se eu estiver errado, ele sofre mutações, então por isso a vacina ela é readequada, vamos dizer assim, e anualmente a gente precisa realmente tomar a vacina. Isso. A vacina, ela não tem um efeito protetor de 100%. Então, quando eu vou relembrando o meu sistema imunológico, essa proteção vai aumentando. E a cada ano é feita uma revisão de qual o vírus mais prevalente. Então, a vacina de 2022 mudou em relação a deste ano, né? Então, nós temos uma cepa nova que vai ajudar a proteger melhor para aquelas variantes que podem ser as mais comuns agora. Então, eu preciso estar sempre relembrando. Entendi. E uma curiosidade, fala um pouquinho para a gente sobre esta cepa. A gente, durante esse período de coronavírus, a gente ouviu muito sobre essa palavra, né? A cepa é o que? A identidade do vírus? Isso, é o tipo de vírus, né? Então, a gente fala vírus da gripe, que é o vírus da influenza. Mas daí, a vacina, por exemplo, nós temos no Sistema Nacional de Vacinação, é uma vacina trivalente. São 3 cepas virais do vírus influenza, que podem causar a gripe. Então, eu tenho 2 tipos de cepas do tipo A, que é o H1N1, que causou muita infecção, mais ou menos lá em 2010. Temos o H3N2, que causou infecções recentes, ano passado, no início do ano. Foi uma correria, todo mundo querendo tomar a vacina, porque estava tendo casos de gripe no meio da pandemia. E a gente tem um tipo de influenza tipo B, que é menos comum, mas que também causa infecção. E depois tem uma diferença da vacina do sistema público para o do sistema particular, que no sistema particular é uma vacina quadrivalente. Então, tem mais uma cepa viral do tipo B. É interessante a gente falar sobre isso realmente, doutor, e convidar a todos vocês que estão aí nos acompanhando agora, não ache que é bobeira, não ache, imagina, não vou vacinar. Pelo contrário, se faz muito necessário que a gente tome as vacinas. Inclusive,
A gente vê muitos movimentos de pais que não estão levando os filhos para tomar vacina. A gente sabe que o número caiu absurdamente, doutor. Isso. Que riscos essas crianças estão correndo a partir do momento que não tomam a vacina, não preenche a sua caderneta de vacinação corretamente? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Eu acho que o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação. Então, a gente conseguiu erradicar algumas doenças e diminuir a circulação de muitas outras por conta da vacinação. Com isso, tem muita gente que não conheceu as doenças, então parece que elas não existem, né? A poliomielite é um exemplo disso. A gente não tinha mais casos de poliomielite há muitos anos no Brasil. E se você pega uma geração que acima da minha, por exemplo, a gente via casos, né, de paralisia infantil. A minha geração já não viu. E agora voltou a ter casos. Então, tanto que era a gotinha, né, que fazia, e agora até o sistema de vacinação público voltou com a vacina de poliomielite injetável. Mas a gente está com uma dificuldade em fazer com que as pessoas façam adesão à vacina, principalmente nas crianças, né? E a gente tem calendários para todas as idades. Temos calendários de bebês, calendários para crianças maiores, adolescentes, adultos e idosos. Então, todo mundo tem a sua vacina recomendada para proteger daquelas doenças mais prevalentes em cada faixa etária. Existe o mito de que a pessoa que se vacina recebe a vacina contra a gripe, que aí sim ela fica gripada. Isso é verdade? É mentira? Isso é mito? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Porque a vacina da gripe é uma vacina inativada. Então, nós não temos o vírus vivo ali podendo causar uma doença. Nós temos sim vacinas de vírus vivos atenuados, vacina da catapora, do sarampo, da febre amarela, que tivemos uma campanha recente. Então, essas vacinas são de vírus vivos atenuados. Então, o vírus pode causar uma infecção. Teoricamente, muito melhor do que você pegar o vírus in natura, né? Então, é melhor você ter uma febre amarela causada pelo vírus da vacina, que é um vírus mais leve, enfraquecido. E vai te dar imunidade. Vai te dar imunidade, do que você ter a febre amarela que você adquiriu do vírus bem, né? Agora, a vacina da gripe não, a vacina da gripe é inativada. Então, não tem como você desenvolver a doença se você não tem um vírus inteiro ali podendo causar infecção. Agora, doutor, se eu tô aí já meio gripadinha, com febre, alguma outra infecção, é aconselhado esperar passar tudo isso para poder tomar a vacina ou é indiferente? A recomendação é que você só evite a vacinação se você estiver tendo sintomas mais importantes. Eu acho que isso tem que ser avaliado caso a caso e depende da situação epidemiológica. Se a gente está tendo muitos casos de gripe circulando, a gente está num ambiente que nós estamos vendo amigos, familiares gripados, é porque o vírus está circulando aqui por perto. Então, quanto mais rápido eu me vacinar, melhor. Agora, a vacinação ela vai causar um efeito que vai confundir. Será que você está tendo reação da vacina ou será que você está tendo efeito da gripe que você já estava? Então, às vezes, compensa a gente esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente vacina porque a gente consegue avaliar melhor cada caso, né? Se é a reação do resfriado ou se é a reação vacinal. Talvez sejam pelos efeitos colaterais da vacina que muitas pessoas acham, eu tomei a vacina e fiquei gripado, né? Quais são os efeitos colaterais que a vacina pode causar na pessoa? Então, a vacina, para ela ter efeito, ela precisa causar uma resposta inflamatória. Porque é a partir daí que o seu sistema imune vai identificar aquela partícula do vírus ou da bactéria ali. Então, quando você faz a vacina, o mais comum é dor local, né? Você vai ficar dolorido no outro dia, o braço pesado. A grande maioria dos casos vai ser isso. E daí vai depender da sensibilidade de cada um. Tem gente, por conta da resposta inflamatória, vai ter dor no corpo, dor de cabeça, pode ter uma febre baixa, mas que vai durar aí 1, 2 dias e depois vai cessar esses sintomas. Agora, doutor, se eu tenho, né, um calendário, a minha carteirinha, na verdade, de vacinação está um pouco defasada, eu quero atualizá-la. A vacina da gripe, ela pode ser tomada com outras vacinas também? Pode. Pode por ser uma vacina inativada. Então, toda vez que a gente tem uma vacina inativada, a gente pode combinar com outras vacinas. Isso não tem problema. Então, eu posso tomar a vacina
da Covid-19 junto com a vacina da gripe não vai ter problema. O receber ambas no mesmo dia, no mesmo momento, não tem problema nenhum. Não vai ter. O que existia antes de falar assim, você tomou a vacina do Covid, espera 30 dias para tomar outra vacina, é para a gente não ter essa confusão de sintomas. Porque como era uma vacina nova, se a gente começa a vacinar junto com outras, qual que te deu reação? Foi a vacina do Covid ou foi da gripe? Ou foi da pneumonia? E a gente, como é uma vacina nova, a gente tende a colocar a culpa na vacina nova. Então, se pedia para fazer esse distanciamento entre as doses, mas se viu que é uma vacina segura, então, e são 2 vacinas inativadas. Então, você pode fazer no mesmo momento. E a gente lembra, inclusive, que a vacinação contra a Covid-19 não acabou ainda, né? Não acabou. Ainda agora chegou uma vacina nova, né, que é uma vacina bivalente, que ela tem o vírus Covid original e tem uma variante que é a Ômicron. Então, ela combinou esses 2 vírus numa única vacina. Então, essa vacina nova, bivalente, ela está sendo recomendada para ser feita em quem já tem o esquema da monovalente atualizado. Se você tem 2 doses, você vai fazer um reforço com essa vacina nova. Então, ela vai te ofertar uma proteção maior, porque o vírus já mudou, né? Sim. Olha, eu vou aproveitar aqui, Bianca, para fazer uma pergunta, porque no grupo da família, no WhatsApp, sempre sai umas coisas que a gente fica ali meio pensando, será que é verdade? Até onde isso é verdade, onde não é? Lá na minha cidade natal, está tendo muitos casos de... Eita, até surgiu agora, como chama? Tá tendo muitos casos de pós-Covid, das pessoas terem ainda alguns efeitos, algumas sequelas, mas como chama? E aí qual o problema? A vacina, essa vacina, a polivalente, agora, ela pode gerar alguma consequência, ela pode dar algum efeito colateral diferente dos anteriores ou é a mesma coisa? Essa é a dúvida. Será que é a vacina que está causando esses efeitos agora, né? Que as pessoas falam, aumentou os casos de trombose. Exato, era essa palavra. Achou. Lá na minha cidade estava tendo muitos casos de trombose e as pessoas estavam culpando a vacina. A vacina que está dando trombose, não vou tomar a vacina mais. Isso é mentira, então. Então, assim, a gente ainda não consegue ter esse dado verdadeiro, assim. Ainda é muita especulação, né? Porque aumentou muito o número de pessoas que já tiveram Covid, então é difícil você ver ainda uma pessoa que nunca teve Covid e tem muita gente vacinada. E alguma coisa, o número de tromboses, de embolias pulmonares, o que a gente tem visto é que realmente aumentou. Não era uma coisa tão frequente quanto está sendo hoje. Mas isso foi causado pela Covid ou pela vacinação? Então é muito difícil de a gente afirmar. Né? E de qualquer forma, a gente falando sobre isso com você, é apenas para te esclarecer. Mas, sem dúvida nenhuma, não se esqueça que a melhor atitude, o melhor caminho é se prevenir. E como é que você vai se prevenir? Seja da Covid, seja da gripe ou de tantas outras doenças. Com a vacinação, né? Com certeza, né? São doenças que a gente tem como se proteger. Então, a gente não consegue ver motivo para não ter esse acesso, né? Porque ele é disponibilizado para todo mundo, né? Sem dúvida. Então, tem vacinas para cada faixa etária e se você tem uma doença, a gente só vai se lembrar depois, né? Podia ter feito. Então, se vai ser grave ou não, a gente não vai saber previamente, né? Então, você podia ter prevenido isso daí. Doutor, muito obrigada, viu? Imagina, eu que pela agradeço. Presença aqui conosco, pela participação e por nos esclarecer tantas dúvidas também. E você aí em casa, fique atento ao calendário de vacinação, mantenha a sua carteirinha de vacinação em dia, atualizada, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Obrigada mais uma vez, doutor. Imagina, obrigado. Obrigado. Isso mesmo, muito obrigado, foi esclarecedora a sua participação. E quando a gente...